Graças e paz, irmãos. Gênesis capítulo 11, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao verso 9. Gênesis é o primeiro livro. Nós vamos estar meditando hoje nessa história bem conhecida, que tem músicas, tem muita coisa. A história da Torre de Babel. Diz assim a palavra do Senhor: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um povo e falam uma língua, e começaram a construir. Em breve não poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Pai, por essa porção sagrada da Tua palavra. Espírito Santo, ilumina os nossos corações, nós precisamos, Pai. E fala profundamente, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é a união que Deus condena. A união que Deus condena. Tem união que não glorifica o nome do Senhor. Tem aliança que Deus, Ele não está nesse negócio. E nesse texto aqui, nós podemos tirar ricas lições para a nossa vida. E nós vamos ver que, primeiramente, a união que Deus condena é aquela que o exclui. A união que Deus condena é aquela união que Ele não faz parte. E Babel nos ensina isso. Eles uniram-se e excluíram Deus em 3 atitudes. Do verso 1 ao verso 5, nós temos 3 atitudes que aqueles homens, os povos reunidos, excluíram Deus. E Deus condenou esse tipo de atitude. Não há verdadeiramente uma unidade que glorifique o nome de Deus. E a primeira atitude, no verso 1 ao verso 2, a primeira atitude que naquela união excluíram Deus é quando eles desobedeceram indo para Sinear. Essa é a primeira atitude que eles tiveram em excluir a Deus, desobediência. O verso 1, a igreja pode ler comigo o verso 1? No mundo todo, e um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Deus deu uma ordem para o homem. Gênesis capítulo 1, vamos ver essa ordem. Gênesis 1, 28. A igreja pode ler comigo, Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem. Isso mesmo. Deus deu uma ordem para o homem se espalhar. Mas o homem, Babel nos ensina que o homem desobedeceu essa ordem. Falavam todos a mesma língua e podiam se entender. Depois do dilúvio, os filhos de Noé
começaram a multiplicar, e todos falavam a mesma língua. E eles sabiam a ordem de Deus, que era a ordem para se multiplicar, a ordem para crescer, a ordem para expandir. Expandir o quê? A glória do Senhor. Mas só que os homens de Babel, como o texto nos diz, o autor bíblico, no mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar, e é muito fácil. Vá tentar falar com um russo, um chinês, ou qualquer outra pessoa de outra nacionalidade, onde você não sabe o idioma, você vai ver como é difícil. E aqui a situação era muito confortável, todos falavam a mesma língua. E no verso 2, veja a atitude dessa unidade, dessa união em desobediência à ordem de Deus. Saindo os homens do Oriente, estou no capítulo 11, o verso 2, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Ou seja, a união que Deus condena é aquela união que o exclui. E aqui a exclusão de Deus não há espaço onde há desobediência. E o pecado leva o coração do homem a contrariar a ordem de Deus. Em vez de espalhar, o povo estava o quê? Se unindo. Não é que Deus é contra a união, mas aqui havia uma ordem de Deus. Vocês devem multiplicar e se espalhar. Mas o povo, ele se uniu nessa planície aí, e Deus não concordou com isso. Fixaram onde não deveria. Estavam no lugar errado. E isso Deus não concorda. E tem união que nos leva, a gente se une, que nos leva com este propósito, para um lugar errado. E o pecado nos leva, o nosso coração está onde Deus não permite. E aqui não era a vontade de Deus. E no verso 13 eu chamo a atenção da igreja, eu chamo a atenção para a criatividade do homem. Deus deu criatividade ao homem, mas usado com propósito errado. No verso 3, do capítulo 11, diz, disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedra e piche em vez de argamassa. Veja o que os homens agora eles estavam fazendo. E no verso seguinte vai nos orientar porque eles estavam dizendo isso. A engenharia estava funcionando. E aqui eles iriam construir o quê? Uma cidade, não queriam se espalhar. Iriam construir uma cidade, iriam construir um templo grande, era um templo, que de tal modo eles pensavam que esse templo tocasse o seu pináculo ao céu. Que esse templo é chamado como se, na Mesopotâmia, um zigurate. Era um templo religioso. E Deus não estava nessa união. Então, a segunda atitude, onde a união que Deus condena, a segunda atitude é quando eles desejaram adorar a sua própria criação. O homem desejou adorar a criatura, a si mesmo. Está no verso 4. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Veja que união. Deus não estava nessa união. Havia desobediência. Nessa união nós vamos ver, havia aqui adoração a si próprio. E o problema de Babel não era a comunicação compartilhada, ou a cooperação entre os povos, nada disso. Mas o propósito idólatra por trás dessa unidade. Esse propósito, aqui está falando o texto, nos dizendo sobre a idolatria. Construir um monumento ao próprio nome, em vez de glorificar a Deus. E quando há essa junção, esse ajuntamento, para idolatrar homem, ou para idolatrar qualquer outra coisa, onde Deus não está, não tem espaço para Deus. Terceira atitude da união que Deus não condena, é quando eles desejaram a glória que pertence a Deus. Está na parte B do verso 4. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Observe no texto, eles sabiam que deveriam o quê? Multiplicar e espalhar. Mas eles disseram, não, eu vou estar contrariando, eu não vou. Vamos nos unir aqui, vamos criar uma cidade bem forte,
A gente não precisa de Deus. É isso que o texto está dizendo. E nessa cidade aqui, nós vamos se gloriar no nosso próprio nome, na nossa própria força. E não vamos precisar mais se espalhar. A união que Deus condena. Quando essa unidade é a desobediência, a idolatria dentro do coração, quem sabe idolatrando uma pessoa. Isso acontece muitas vezes em partidos políticos. Ou acontece até dentro de igrejas também. Ou repartição, ou empresa, onde as pessoas se unem para idolatrar pessoas. E esquecem de Deus, excluindo Deus. Essa união não é sadia. Deus condena esse tipo de união. E Babel nos ensina isso. Quando eles desejaram a glória que pertence a Deus. O nosso nome será famoso e não mais o nome de Deus. Essas são as 3 primeiras atitudes, do verso 1 ao verso 5. Mas, continuando o capítulo 11, vamos correr que a hora avança. A união que Deus condena, os versos seguintes, do 5 ao 9, nos ensinam que a união que Deus condena, que Ele não está, Ele desfaz e separa para mostrar o seu poder. Isso é graça de Deus. No verso 5, a igreja pode ler comigo, por favor? O Senhor... Deus estava prestando atenção. Vocês percebem, no capítulo 3 de Gênesis, que também há esse movimento de Deus? Deus desce para falar com quem? Com o homem, para falar com Adão e com Eva. Deus prestando atenção em tudo o que acontece. Ninguém consegue escapar de Deus. Ele sabia o que estava no coração do homem. Gênesis capítulo 6 diz que a maldade do homem foi tão grande que chegou às suas narinas. Por isso que veio o dilúvio. E aqui Deus está vendo o que está no coração do homem. Desobediência, que está idolatria, que está ambição egoísta. E Deus agora desce de perto para ver isso. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Então Deus sabia. No verso 6, a igreja pode ler comigo, por favor? E disse, vamos ler o verso 6. E então, e disse o Senhor, eles são um povo, veja, a união, e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Deus conhecia o coração daqueles homens. Deus conhecia onde eles almejavam chegar. Deus sabe o coração do homem é um coração rebelde, que busca a própria glória. Isso pode acontecer comigo e com você. Idolatrar a si mesmo, querer atenção, e tantas outras coisas. E quando há junção, você conhece alguém com esse mesmo pensamento, cria um grupo com isso, onde Deus não está presente, Deus condena esse tipo de união. Deus condena. A unidade maligna deseja a glória que deveria ser de Deus. Todo empreendimento humano, nós estamos vendo um empreendimento aqui, uma construção de cidades, da cidade. Todo empreendimento humano que contradiz os propósitos de Deus está destinado à derrota. Todo empreendimento humano que o alvo não é a glória de Deus, está destinado à derrota, meu irmão. E o texto nos ensina isso. Tem construções em nossa vida que planejamos, mas sem o consentimento de Deus. Pegamos o tijolo, pegamos a argamassa, como está no texto, mas Deus não está nesse negócio. Tem construções em nossa vida que Deus não está. E o texto nos diz isso. Um meio que Deus encontrou foi atingir a comunicação deles, para não mais andarem juntos. Deus agora vai separar os povos.
já que se desviaram da sua glória, se desviaram da sua presença. A igreja pode ler o verso 7 comigo, por favor? Venham. Sabe o que eu aprendo com isso? Direto ao ponto, como o pastor muitas vezes fala. A melhor coisa é falar a mesma língua de Deus. A melhor coisa é falar a mesma língua de Deus. Veja que Deus aqui, Ele mesmo disse, façamos a terra, façamos o homem. E agora Ele olhando toda aquela rebeldia, desobediência, idolatria, ambição, falando a mesma língua, o homem se achando superior, Deus disse, como se estivesse junto com Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele disse, venham, está falando consigo, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Então a melhor coisa, irmãos, é falar a mesma língua de Deus, ou seja, é viver dentro da vontade de Deus. E você quer entender a língua de Deus? Você tem lido a palavra? Você, criança que já sabe ler, tem lido a palavra? Você, adolescente, que lê tantos livros de ficções e tantas outras coisas, estou dizendo que não é bom não, mas você tem encontrado tempo para ler a palavra? Você, adulto, você, homem, você, mulher, tem entendido a língua de Deus, o que Deus tem falado com você? E concluindo, o verso 8. A igreja pode ler comigo o verso 8? Assim o Senhor os dispersou e pararam de construir. O verso 9. Por isso... mesmo diante de toda a rebeldia, mesmo diante de toda, a forma como estava o coração daqueles homens, obstinados a fazer a sua própria vontade, mas os planos de Deus não se frustram. Não se frustram. Aqueles homens, o plano de Deus continuou, e o texto nos diz claro, dali, o Senhor os espalhou. O Senhor os espalhou. O projeto dos homens podem falhar, mas o de Deus não. O texto nos ensina isso. E como isso nos encoraja. Deus nos ensina de várias formas e maneiras. E mesmo aqui, diante da rebeldia, como Sodoma e Gomorra, poderia cair fogo do céu, não caiu. Deus apenas cortou a comunicação. E disse, olha, eu tenho um plano, vocês precisam se espalhar. E assim Deus o fez. E meio ao fracasso humano, os planos de Deus não falharam, nem fracassaram. Em sua soberania, Deus não perde o controle. Deus não perde o controle. Seu propósito foi cumprido. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. E no capítulo seguinte é maravilhoso. Por meio de Abraão ele disse, em ti serão benditas todas as famílias do mundo. O meu nome será glorificado. Isso já apontando a promessa por meio de Cristo. Deus iria formar uma nação e mostrar o seu poder a todos os reinos. Iria trazer a redenção por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E eu concluo com um conselho para a igreja. O tema Somos Um. A união que Deus aprova é a que tem Jesus no centro para ser adorado. Essa é a união que Deus aprova. Sabe aquele caos de Babel? Foi revertido no Pentecoste. Foi revertido. As línguas diferentes começaram a adorar a Deus e ser entendidas. Veja como nosso Deus é maravilhoso. Em Efésios capítulo 4, o verso 4 e 6, um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. É isso que Jesus faz. Jesus nos une. Jesus nos faz falar a mesma linguagem. A linguagem do amor.
A linguagem da mutualidade. E é isso que nós temos vivido. Igreja unida, igreja feliz, isso é fiel e verdadeiro quando temos a linguagem de Cristo no nosso coração. Que Deus assim nos abençoe, queridos, e nos ajude a vivermos com a linguagem que agrada a Deus, falando a mesma linguagem na IEBT. Deus nos abençoe.